E aí galera, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina, metodologia do ensino da matemática. Lembrando que nós já trabalhamos a questão de métodos e técnicas que podem ser utilizados em sala de aula, técnicas para se trabalhar individualmente, para se trabalhar em grupo, dentro de sala, métodos que são mais utilizados, as tendências da educação que são utilizadas atualmente, como por exemplo as metodologias ativas, as gamificações, entre outras, que são a febre no momento dentro das salas de aula, principalmente no que se diz respeito a ensinar matemática. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de um modo diferente. Nós iremos falar a respeito de alguns conteúdos específicos, conteúdos esses que são muito importantes dentro do currículo de matemática e são temas que são trabalhados geralmente do início ao final da educação básica. Obviamente, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu grau de dificuldade, mas a gente tem a maior parte desses conteúdos trabalhados desde a educação infantil até o final do ensino médio, certo? Então, ressaltando que mediante a tudo isso, mediante a termos visto técnicas, termos visto metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula, trabalhar em grupo, trabalhar através de projetos, trabalhar a respeito de diversas maneiras, o profissional da educação, vocês enquanto futuros professores de matemática, alguns de vocês até já trabalham na área, sabem muito bem do que eu estou falando, cada um vai ter o seu método próprio de ministrar a sua disciplina, cada um vai ter a sua maneira de ministrar matemática da melhor maneira possível, vendo sim a necessidade que o aluno tem, a necessidade que a sua turma precisa e desenvolvendo as habilidades que são necessárias para determinados assuntos, para determinadas aulas. Ou seja, não tem uma fórmula específica de que o professor tem que ser A, tem que ser B, tem que ser C. Não. Cada um vai moldar a sua maneira, certo? E de forma que essa maneira moldada seja uma maneira satisfatória para que a disciplina de matemática seja ministrada da melhor maneira possível, certo? E o tema a ser trabalhado hoje, certo? Dos que nós iremos trabalhar, como produtos notáveis, fatoração, como números, como equações e entre outros, o tema de hoje vai ser números, certo? Só lembrando que, quando se fala de números, não tem como nós não remetermos à questão da história da matemática. E trago aqui um ponto que nós até já trabalhamos também, que é a importância que se tem ao inserir a história da matemática dentro de metodologias para agregar dentro da sala de aula. Porque no momento que eu explico para o meu aluno determinadas situações, determinados algoritmos, determinadas maneiras de se resolver um problema, e eu trago um contexto histórico para ele, eu começo a fazer com que ele entenda como aquilo surgiu, que não brotou do acaso, que aquilo tem uma fundamentação histórica, tem uma fundamentação teórica bem palpável, bem plausível, eu começo a dar significado de um determinado tema para o meu aluno. E no momento que o meu aluno começa a perceber significado nas minhas aulas, seja de equação, seja de número, seja de função, seja de N temas que podem ser trabalhados, quando ele começa a perceber significado na minha aula, ele começa a se interessar mais, eu começo a cativar o meu aluno, eu começo a trazer para próximo de mim e fazer com que ele entenda melhor o tema que eu quero trabalhar com ele. Ou seja, a história da matemática é uma ferramenta indispensável e queira Deus que todos os professores pudessem estar ali com um curto tempo que ele tem dentro de sala de aula, está inserindo um pouco do contexto histórico, um pouco da história do tema no qual ele vai trabalhar. Antes de iniciar o trabalho, traz uma abordagem histórica, fala um pouco a respeito da origem do determinado tema, para que o aluno se identifique, veja significado naquilo que você vai trabalhar e assim você consiga ter melhor êxito no desenrolar da sua aula, certo? Então, trazendo um pouco da história da matemática para a questão do tema que vai ser abordado hoje, que é trabalhar a questão de números, certo? A gente tem que entender que os números, principalmente os naturais, eles estão associados ao processo de desenvolvimento da civilização. Se nós formos analisar e pegarmos na história, nós vamos analisar que
toda a evolução da civilização se deu muito pela questão do início da contagem, e a gente não tem nenhum fato que nos remeta que a contagem iniciou. A gente sabe que tinha marcações, a gente sabe que os nossos antepassados contavam com pedras, daí o nome cálculo, entre outras coisas, certo? Mas o interessante aqui é entendermos que números naturais estão diretamente associados ao desenvolvimento da civilização. Daí a gente precisa entender que nasce a ideia de contar, e automaticamente com o nascimento dessa ideia de contar, a gente percebe que houve a evolução da humanidade, que houve a evolução da civilização. Ou seja, entender e mostrar para o nosso aluno que toda essa evolução no qual nós vivemos hoje partiu do simples princípio de estar alicerçado na questão de contagem dos números em si, certo? E diferenciar para o aluno também a questão da existência, da civilização, de descobrir, do criar. Ou seja, como assim, professor? Que o aluno entenda e perceba que dentro do nosso processo evolutivo, muitas coisas a gente descobriu, outras coisas a gente criou. E a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Ou seja, os números em si, a numeração no qual nós utilizamos hoje, que é uma numeração de base 10, os babilônicos utilizavam numeração de base 60, hoje em dia a computação usa uma numeração de base binária. Ou seja, essa numeração ela foi descoberta, ela foi inventada, ou seja, o aluno precisa ter, a princípio, essa ideia de descobrir ou criar. O que é que foi descoberto? O que é que foi criado? O homem, ele criou o motor, entretanto ele descobriu a eletricidade. Uma coisa é descobrir, uma coisa é criar. Como, por exemplo, o número E. O número E, ele foi criado pelo homem? Ou mediante as circunstâncias o homem descobriu que aquele número poderia ser utilizado, e até hoje muito utilizado na resolução de cálculos? O π. Será se o homem descobriu o π? Ou o π ele foi descoberto através da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da mesma? Ou seja, o aluno ele precisa ter a noção daquilo que foi descoberto, daquilo que já existia, daquilo que foi criado. Ou seja, tem teóricos que defendem que, até uma frasezinha bastante popular, que Deus criou os números naturais, todos os outros foram inventados pelo homem. Não me recordo aqui agora o nome do autor dessa frase, mas ela tem mais ou menos esse objetivo, que os números naturais sim, já existiam no processo de contagem, da necessidade de contar, da necessidade de armazenar. Os nossos antepassados deixaram de ser caçadores, deixaram de ser primatas e passaram a guardar, passaram a ter uma mentalidade diferente, e tudo isso a partir do processo de contagem. Então, é necessário que a gente entenda que algumas coisas foram criadas, outras coisas foram descobertas, e tudo isso é um assunto muito interessante para se levar para dentro da sala de aula. Ou seja, como por exemplo, como eu acabei de falar, a questão das bases numéricas. Se nós analisarmos, os babilônicos trabalhavam com a base 60. O homem hoje moderno, eu, vocês, trabalhamos com a base 10. A computação trabalha com a base 2. O porquê que eles trabalhavam com essa base 60, o porquê que nós trabalhamos com a base 10, subentende-se que a base 10 pode ser a questão dos dedos da mão, certo? Eu tenho aqui a facilidade de contar os 10 dedos da minha mão, mas e aí, será se realmente é isso? Será se é por conta disso que nós utilizamos a base 10? Por que que os babilônicos, em vez disso, utilizavam a base 60? Por que que todos os cálculos feitos em argila, porque todos os cálculos feitos lá com uniforme eram feitos na base 60? E hoje nós evoluímos e calculamos na base 10. E a priori é bem mais simples do que trabalhar na base 60, diga-se de passagem, em algumas situações. Por que que a computação usa a base binária? A questão do ligar e do desligar,
a questão do bit. Ou seja, são fatos que o nosso aluno, ao momento que ele passa a compreender de fato a situação, tudo começa a ficar mais simples, tudo começa a fazer sentido. E como eu disse no início, quando a coisa começa a fazer sentido, aí fica muito simples, fica muito tranquilo, fica muito fácil de você compreender o decorrer do assunto, certo? Então, coisas que a gente fica se perguntando, como por exemplo, o surgimento do grau. Pô, mas o grau surgiu como? Quem foi que teve essa ideia de pegar uma circunferência e dividir em 360 partes? Por que 360 partes e não apenas 180 e não apenas 4? Ou seja, são questionamentos que a gente pode estar levando para dentro da nossa sala de aula e indagando o nosso aluno e até, como é que eu posso dizer, incentivando os mesmos a se tornar pessoas pesquisadoras, pessoas que vão atrás do conhecimento. Não precisa você chegar dentro da sala de aula e dar todas essas respostas prontas e acabado. O bacana e o interessante seria que você sugerisse a pesquisa para que ele fosse lá, pesquisasse, descobrisse. Mas e aí, o porquê? 360 partes? Tem a ver com a questão dos dias do ano, mas é 360, 365, ou seja, são coisas que começam a fazer sentido e esses questionamentos que a gente vai levantando, a gente vai começando a perceber que tudo isso é uma coisa que vai unindo os elos do conhecimento, e esse conhecimento passa a fazer sentido na nossa cabeça, passa a fazer sentido na nossa mente, certo? Então vamos dar continuidade à nossa aula falando um pouco mais a respeito desse tema, que é um tema muito bacana. E aí, galera, então, com um tema tão interessante como esse, o que é que a gente precisa entender? Primeiro, quando se fala de número em si, a gente tem assim uma necessidade tão rigorosa de fazer com que o aluno entenda previamente o que significa, o que é um número, que não é apenas uma simbologia que representa uma quantificação, que esse número ele pode ser representado através de um número natural, mas ele pode também ser fragmentado em partes, no caso entra o conceito de fração. Mas só que a gente precisa entender que os nossos antepassados levaram muito tempo, e até hoje a gente não consegue previamente prever qual é o real significado de um número. Por que a gente quer que o nosso aluno, lá da educação básica, entenda de imediato o significado? Não, calma, não é assim que funciona. Tem coisas que a gente precisa saber que são a base da construção do conhecimento. Como, por exemplo, quando se trabalha a questão de numeração, uma das coisas que mais o aluno tem dificuldade é quando se trata de fração. E, basicamente, a fração, se nós pararmos para analisar e olhar por essa ótica, se nós pegarmos uma fração e trabalharmos o conceito intuitivo, o aluno ter esse conceito intuitivo de metade, de que 1 sobre 2 ele é igual a 0,5, que esse 0,5 é igual a 2 sobre 4, que o numerador dividido pelo denominador, independente de quem seja, se o resultado apareceu o mesmo, ali eu tenho frações equivalentes, ou seja, 1 sobre 2 é igual a 0,5, que é igual a 2 sobre 4, que é igual a 4 sobre 8. Se ele tiver essa ideia intuitiva, ele vai ter a sua base alicerçada e dificilmente ele vai ter dificuldade em trabalhar com frações. É entender que quando se trata de numeração, o 3, por exemplo, ele pode ser escrito de diversas maneiras. O 3 ele pode ser escrito como 3, como 3,0, como 3,000, ou seja, como 1,5 vezes 2. Ele tem que entender que não necessariamente um número é simplesmente aquela simbologia, mas que se aquele número representa uma quantidade, aquela quantidade ela pode ser representada de diversas maneiras. Ou seja, se nós levarmos em consideração que existe uma gama muito grande de números a serem trabalhados, como por exemplo, o número 2 e o número 2,0 é a mesma coisa. Essa semana eu estava dando aula para a minha turma, trabalhando a respeito de descritores, lá para a prova do SAEB,
e um aluno ele chegou com uma simples dúvida que, para nós, enquanto professores, é uma coisa simples, fácil de resolver. Entretanto, para ele não era, porque a pergunta era bem simples, bem básica. Tinha dois valores, tinha o valor de 5,25 e o valor de 5,4. Mas pelo fato de no 5,25 eu ter duas casas decimais após a vírgula e no 5,4 eu ter apenas uma, ele não tinha a ideia de que o 5,4 e o 5,40 é a mesma coisa. Ou seja, ele não tinha a noção de que o zero pós-vírgula, ele não tem a necessidade de ser utilizado, mas ele fica subentendido. Então, na verdade, ele tinha 5,40. Aí quando eu disse a ele, rapaz, aqui ó, não é 5,4, ou perdão, é 5,4, mas que é a mesma coisa que 5,40, porque o zero aqui ele fica subentendido, não se coloca ele, ou se coloca só quando há necessidade. Aí ele entendeu, então 40 é maior do que 25, então esse número aqui ele vai ser maior mesmo. Eu, beleza, então você entendeu. São coisas simples que aprende-se na base, aprende de modo a desmistificar e, detalhe, um segredo muito importante para nós que vamos ser futuros professores, não tentar complicar aquilo que é básico, não tentar transformar numa coisa mirabolante aquilo que é simples. O que é simples deixa simples, e aquilo que é difícil tenta torná-lo simples. Para quê? Para facilitar a vida do nosso aluno. Obviamente que a gente não vai romantizar a educação e dizer que tudo tem que ser simples, que tudo tem que ser básico. Não, mas a gente pode muito bem tentar transformar as coisas para que fiquem mais palatáveis para o nosso aluno e ele compreenda melhor. Então, o nosso aluno também precisa ter a noção de, quando se trabalha com números, de que existem números que podem ser representados na sua parte inteira e na sua parte decimal, centesimal, que são os números decimais, certo? E o que seriam esses números decimais? É o conceito de número racional. E o que seria esse número racional? É todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. E quais seriam esses números que podem ser escritos na forma de fração? Simples. São todos os números decimais e as dízimas periódicas. Aí uma outra coisa interessante que muito aluno também tem dificuldade, e a gente precisa trabalhar isso com eles, é que ele precisa entender que período de um número não é a mesma coisa que padrão de um número. Tem número que ele é periódico e tem número que não é periódico. As dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. As periódicas podem ser escritas na forma de fração. As não periódicas não podem ser escritas na forma de fração. Mas tem números que não são periódicos, entretanto possuem um padrão. Como, por exemplo, se eu pegar o número 0,10, 100, 1000, 10.000, é um número que não tem um período, mas tem um padrão. A gente consegue perceber qual é o próximo número da sequência dessa gama de décimos e centésimos que irão aparecer no decorrer desse número que é infinito. Então ele precisa ter a ideia de que período e padrão são duas coisas diferentes, certo? Eu tenho o meu número que é infinito e possui um período, e tenho o meu número que é infinito, mas não possui período. E posso também ter um número que é infinito e não possui período, mas possui um padrão. Padrão esse que pode ser percebido e analisado facilmente, às vezes nem tão fácil assim. Mas ele precisa entender a diferença entre padrão e aleatório, certo? Quando se trata de trabalhar com números, de falar de números dentro de sala de aula, independente do segmento que você irá trabalhar, o trabalhar com números requer a questão de que uma divisão, a divisão, o próprio número π, o número π, que é aproximadamente 3,14, que é um erro por arredondamento que a gente chama, muito tempo atrás, se partiu da primícia, ou pelo menos teóricos dizem que partiu da primícia, de que eles pensavam que era o número 22/7, que é uma fração, que é uma divisão.
Porque dentro dessa divisão a gente consegue perceber décimos muito parecidos com o próprio número π. Entretanto, a gente sabe que não necessariamente é. Ou seja, a divisão em si, a gente precisa entender que ela sempre vai terminar num período. Até porque, se nós formos analisar, os nossos algarismos, eles são finitos. Os algarismos, eles vão ser de quê? De 0 a 9. Se eu tenho algarismos finitos, em um determinado momento, esse algarismo vai se repetir dentro da minha divisão. E no momento que ele se repetir dentro da minha divisão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que eu vou entrar em um ciclo. Ele vai se repetir no meu quociente, ele vai se repetir no meu resto, e assim eu vou simplesmente começar a colocar a mesma sequência numérica que nós estávamos trabalhando do início. Outra coisa interessante também, uma outra coisa interessante também, quando nós estamos trabalhando com a questão dos números, pessoal, é entender que cada conjunto numérico no qual a gente trabalha, ele possui a sua característica particular. Eu tenho o conjunto dos números naturais, tenho o conjunto dos inteiros, tenho o conjunto dos racionais, dos irracionais, tenho o conjunto dos reais e tenho o conjunto dos complexos. Aí uma indagação que pode surgir, se não surgir, você poderia muito bem fomentar que ela surja, que é, existe algum conjunto numérico pós-conjunto dos números complexos? Será que existe? Ou, por exemplo, o número em si, propriamente, ele é unidimensional ou ele é bidimensional? Se a gente for levar em consideração o conjunto dos números reais, a reta numerada ele é unidimensional. Se a gente for levar em consideração o conjunto dos números complexos, o plano de Arne de Gauss, ele é bidimensional, até porque no eixo da horizontal a gente tem a parte real do número, e no eixo da vertical a gente tem a parte imaginária desse número. E esse número é formado pelo afixo, e esse afixo é que representa esse número z, digamos assim, onde z vai ser igual a A mais BI, onde A é a parte real, B é a parte imaginária, e z é esse número complexo, ou seja, tem muita informação que é a base do conhecimento, dependendo do segmento que você esteja trabalhando, e é um elo de situações, onde você vai plantando desde a educação infantil até o ensino médio. Obviamente que você não será o profissional que irá acompanhar do início ao final, mas você precisa conhecer, você precisa ter noção de que esse elo existe, de que esse conhecimento eles vão se unindo de uma série para outra e vai se tornando uma coisa mais sólida, uma coisa mais consistente, certo? Então, quando se trabalha a questão de números, galera, é muito importante que a gente fale a respeito de todas essas situações. E outra coisa interessante também é quando a gente trabalha a questão da história da matemática, que é um dos focos desse nosso momento agora, é inserir a história da matemática como metodologia de ensino. E a história da matemática tem muita coisa que é verdade, que está pautada, que tem algum, como é que eu posso dizer, contexto histórico que prove que aquilo de fato, algum indício que prove que aquilo realmente aconteceu, e tem muitas falácias. Tem muita coisa que realmente o povo comenta, mas não é verdade, que não tem indício. Na verdade, a gente nem pode afirmar se é ou se não é verdade, porque o que nós sabemos é que não há nenhum indício histórico de que de fato aquilo aconteceu. Como, por exemplo, e o pior que eu passei muito tempo falando isso, depois é que eu vim entender que isso não acontecia e eu me policiei para não precisar falar mais isso, a respeito da confusão que aconteceu na Grécia no momento que eles encontraram e começaram a trabalhar com os números irracionais. E números irracionais, vocês sabem, tem o π, tem o e, tem todos os quadrados não perfeitos, e se diz que teve uma confusão, e essa confusão não há relato nenhum, historicamente falando, que comprove que essa confusão de fato existiu.
Uma outra falácia é dizer que o conjunto dos números complexos foram inventados para resolver problemas de equações do terceiro grau, que os números complexos foram inventados para resolver quadrados negativos. Uma vez eu estava trabalhando com o livro de ensino médio, e lá na parte teórica do livro dizia que uma das coisas no qual o conjunto dos números complexos tinha sido, digamos assim, inventado ou descoberto ou forçado a existir, era para trabalhar as equações do terceiro, quarto grau, equações de grau maior que 2. Não necessariamente para resolver soluções que não existem, como por exemplo, raiz quadrada de número negativo, não. Ou seja, são coisas que a gente precisa se policiar, verificar de fato as fontes, se de fato aquilo existiu ou não, para não estar falando nenhuma bobagem para o nosso aluno, para que ele possa ser alicerçado de modo digno e legítimo dentro da educação básica, para que a educação dele fique cada vez mais alicerçada de maneira muito forte e de maneira, como é que eu posso dizer a vocês, de maneira fidedigna, digamos assim. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro tema de assuntos e temas específicos. Nós vamos falar a respeito de outros, como eu já disse no início do vídeo, certo? E agora eu quero só conversar com vocês a respeito do trabalho que éramos para nós fazermos essa semana lá na Escola Carlos Martins, a respeito dos descritores. E como de fato foi trabalhado muito em cima da hora, eu até não tiro a razão de vocês, a gente decidiu não fazê-lo que seria na data de hoje. Entretanto, eu gostaria de aqui agora estar passando uma atividade para vocês, que era que vocês se dividissem em 2 grupos, certo? Eu vou depois colocar os grupos lá na plataforma do Siga o EMA, e eu gostaria que nós estivéssemos na semana que vem trabalhando alguns temas nessas salas de aula, ok? Professor, tem alunos como o Joaquim, como o Matheus, que não podem vir porque moram longe ou estão trabalhando nesse horário, sem problema. O trabalho é em equipe e necessariamente você pode estar participando direto ou indiretamente. O importante é que todo mundo participe e que todo mundo faça parte da construção desse trabalho. Ou seja, quem não pode vir apresentar, produz o slide, produz o material teórico que vai ser enviado na plataforma no e-mail institucional do professor, e a gente vai alimentar essa situação direitinho e organizar para já na próxima semana, certo? Próxima quinta-feira, a gente ver como nós iremos fazer esse trabalho prático em sala de aula aqui em Pedreiras, ok, pessoal? Então, de já, o tema a ser trabalhado é esse hoje, números. Fiquem com Deus, um forte abraço e de já desejo a todos bons estudos.